Baruque, capítulo 6. Cópia da carta que Jeremias enviou aos que iam ser levados para a Babilônia como prisioneiros pelo rei dos babilônios, a fim de lhes dar a conhecer o que lhe for ordenado por Deus. É por causa dos pecados que cometestes diante de Deus que sereis levados para a Babilônia, como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes, pois, a Babilônia, aí estareis por muitos anos e por longo tempo, até 7 gerações. Depois disso, porém, vos farei sair de lá em paz. Em Babilônia vereis deuses de prata, ouro e madeira, carregados aos ombros e inspirando temor às nações. Tomai cuidado, portanto, para não procederdes semelhantemente, assemelhando-vos aos estrangeiros, que o temor diante deles não se apodere de vós, ao virdes a multidão diante e atrás deles, adorando-os. Dizei então em vosso íntimo: é a ti que se deve adorar, Senhor, pois o meu anjo está convosco e pediria contas de vossa vida. A língua deles foi polida por um artesão, mas apesar de cobertos de ouro e de prata, são enganosos e não podem falar. Como para uma moça apaixonada por enfeites, eles tomam ouro e fabricam coroas para as cabeças de seus deuses. Acontece, porém, que os sacerdotes roubam de seus deuses o ouro e a prata para suas despesas particulares, e com essas riquezas presenteiem até as prostitutas do terraço. Eles ataviam com vestidos como se fossem seres humanos, esses deuses de prata, ouro e madeira, os quais não se salvam a si próprios, nem da ferrugem, nem dos vermes. Tendo-os revestido de um manto de púrpura, devem espanar seus rostos por causa do pó do recinto, que se acumula sobre eles. Um empunha um cetro, como se fosse o governador de uma província, embora não possa matar quem o ofenda. Outro ostenta na mão uma espada e um machado, mas não é capaz de proteger-se nem da guerra nem dos salteadores. Por isso é manifesto que não são deuses. Portanto, não os temais. Assim como o vaso de alguém, quando quebrado, perde a utilidade, da mesma forma são seus deuses, uma vez instalados nos templos. Seus olhos estão cheios da poeira levantada pelos pés dos que entram, e assim como se trancam de todos os lados as portas sobre um homem que ofendeu o rei e que vai ser conduzido à morte, da mesma forma os sacerdotes trancam seus templos com portas reforçadas, fechaduras e ferrolhos, a fim de que seus deuses não sejam depredados pelos salteadores. Também acendem luminárias, em número maior do que o suficiente para si próprios, e das quais esses deuses não podem ver uma sequer. Dá-se com eles o que se dá com qualquer das vigas do templo, cujo cerne dizem que está corroído, enquanto os vermes que saem da terra os carcomem, assim como as suas vestes, eles nem o percebem. Seus rostos estão enegrecidos por causa da fumaça que se desprende do templo. Sobre seus corpos e suas cabeças esvoaçam morcegos, andorinhas e outros voláteis, como também os gatos. De tudo isso, concluireis que não são deuses, portanto, não os temais. Quanto ao ouro do qual se revestem para sua beleza, se ninguém lhes limpa o ofuscamento, não são eles que o tornarão brilhante. Aliás, nem sentiram quando foram fundidos. Por preços exorbitantes foram comprados, e neles não há sopro algum de vida. Não tendo pés, são carregados aos ombros, revelando aos homens a sua ignomínia. Passam vergonha também os que os servem, pois é pela ajuda destes que eles se repõem em pé, no caso de virem a cair por terra. Se alguém os coloca direito em pé,
Eles não podem mover-se por si mesmos. Se inclinam, não podem reerguer-se. De fato, é como a mortos que lhes são apresentadas as oferendas. Quanto às vítimas oferecidas, seus sacerdotes as revendem e delas tiram proveito. Da mesma forma, suas mulheres deixam uma parte em salmoura, sem nada distribuir ao pobre e ao inválido. A própria mulher em estado de impureza e a que recentemente deu à luz, tocam em seus sacrifícios, concluindo, pois, de todos esses fatos, que eles não são deuses, não os temais. Como poderiam eles ser chamados deuses, se são mulheres que apresentam ofertas a esses deuses de prata, ouro e madeira? Nos seus templos, os sacerdotes se mantêm sentados, tendo as túnicas rasgadas, cabeça e barba raspadas, e nada sobre suas cabeças. Vociferam e gritam diante dos seus deuses como se faz nos banquetes fúnebres. Com as vestimentas que deles retiram para si, os sacerdotes vestem suas mulheres e seus filhos. Eles são incapazes de retribuir, quer sofram o mal, quer recebam o bem de alguém. Da mesma forma, são incapazes de entronizar um rei ou de destroná-lo. De igual modo, não podem dar riqueza nem dinheiro, e se alguém, tendo-lhes feito um voto, não cumprir, eles não lhe irão pedir contas. Não salvarão a ninguém da morte, nem livrarão o mais fraco das mãos do poderoso. Não restaurarão o cego em sua visão, nem acudirão ao homem necessitado. Não terão compaixão da viúva, nem beneficiarão o órfão. Pois se assemelham às pedras extraídas da montanha, esses pedaços de madeira recobertos de ouro e de prata, e os que os servem serão cumulados de vergonha. Como então pensar ou proclamar que são deuses? Tanto mais que os próprios caldeus os desonram. Com efeito, ao verem um mudo que não pode falar, eles o apresentam a Bel, suplicando que o homem fale, como se o Deus pudesse ouvir. Mas são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses, pois não têm bom senso. Quanto às mulheres, elas se cingem de uma corda e se sentam nos caminhos, queimando flor de farinha como incenso. Quando, pois, uma delas é recolhida por um dos passantes e com ele dorme, zomba da vizinha por não ter sido escolhida como ela o foi, nem ter sido desatada a sua corda. Tudo que concerne a eles é mentira. Como então pensar ainda ou proclamar que são deuses? Fabricados por operários e ourives, eles não serão outra coisa senão o que seus artífices querem que eles sejam. Ora, aqueles que os fabricam não terão um longo tempo de vida. Como, pois, poderão ser deuses as coisas por eles fabricadas? Assim é que eles deixam a seus descendentes mentira e desonra. Depois, quando sobrevém uma guerra ou outras calamidades, entram em conselho os sacerdotes para saberem onde se ocultar junto a eles. Como então não se percebe que não são deuses, se não são capazes de salvar-se a si mesmos da guerra nem de outras calamidades, sendo apenas objetos de madeira e peças revestidas de ouro e de prata, reconhecer-se-á depois disso que são apenas mentira. E a todas as nações e aos reis será manifesto que eles não são deuses, mas apenas obras das mãos dos homens, e que nenhuma ação divina se encontra neles. A quem, pois, não deve ser notório que não são deuses? E eles não suscitarão um rei a um país, nem darão a chuva aos homens, não defenderão sua própria causa, nem livrarão o injustiçado, pois não têm poder algum, assemelhando-se a gralhas entre o céu e a terra. E se o fogo irromper no templo desses deuses de madeira, cobertos de ouro e de prata, seus sacerdotes fugirão e se porão a salvo, enquanto eles serão inteiramente consumidos, como vigas em meio ao incêndio. Eles não podem resistir a um rei, nem a inimigos. Como então se poderia admitir ou pensar que sejam deuses? Nem de ladrões, nem de salteadores poderão escapar esses deuses de madeira cobertos de prata ou ouro.
os que são mais fortes do que eles arrebatar-se-lhes-ão o ouro e a prata, e sairão tendo em mãos o manto que os cobria sem que eles possam socorrer-se a si próprios. Dessa forma vale mais ser um rei que pode mostrar a sua coragem, ou um utensílio que é útil em casa e do qual se serve seu dono, do que ser um falso Deus, ou ainda numa casa, uma porta que protege o que dentro da casa se encontra do que esses falsos deuses, ou ainda uma coluna de madeira em palácios reais do que esses falsos deuses. Pois o sol, a lua e as estrelas, sendo brilhantes e destinando-se à utilidade dos homens, de boa mente cumprem sua missão. Da mesma forma o relâmpago, quando refulge, é belo de ver-se. Igualmente o vento que sopra em cada região da terra, também as nuvens, quando lhes é ordenado por Deus que percorram toda a terra, executam o que lhes foi mandado. De igual modo o fogo, enviado do alto para devastar montes e florestas, cumpre o que lhe foi ordenado. Ora, esses ídolos não são sequer comparáveis nem à beleza, nem ao poder dessas criaturas, donde se conclui que não se deve considerar nem proclamar que sejam deuses, uma vez que não são capazes de pronunciar um julgamento, nem de fazer bem aos homens, sabendo, pois, que não são deuses, não os temais. Eles não amaldiçoarão como também não abençoarão os reis, e não poderão entre as nações mostrar sinais no céu, nem brilhar como o sol, nem iluminar como a lua. Os animais selvagens valem mais que eles, uma vez que podem, refugiando-se num abrigo, socorrer-se a si mesmos. De modo algum, pois é manifesto que sejam deuses, por isso não os temais. Como um espantalho em campo de pepinos, que nada protege, assim são os seus deuses de madeira cobertos de ouro e de prata. Da mesma forma, esses deuses de madeira cobertos de ouro ou de prata são ainda comparáveis ao espinheiro no jardim, sobre o qual toda espécie de aves vem pousar, ou a um cadáver lançado à escuridão, pela púrpura e pelo linho, que sobre eles apodrecem, reconhecereis que não são deuses. Acabarão, enfim, devorados, tornando-se uma ignomínia em seu país. É melhor, pois, a condição do homem justo, que não tem ídolos. Ele está longe do opróbrio.